Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Onofre. E eu sou o Pedro Henrique, esse aqui é o Vozes de Peso, podcast da Prix, marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E hoje, Pedro, a gente vai conversar com um cara que ele é excelência em pesagem para logística, Caramba. pesagem para a parte de transportadoras, e-commerce, sabe tudo disso aí. E também ator, Caraca, cantor, ator. cozinha pra... Não sei, tô brincando. Faz tudo, né? Faz tudo. Nosso convidado é uma excelência em tudo que faz. Né não, Pedrinho? Estamos aqui hoje com Célio Pozobon. Seja bem-vindo, Célião. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Que bom, cara. Com Ó, certeza. mas antes da gente começar, ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Spotify, no YouTube, no Instagram. Ativa o sininho e é isso. Pra ficar por dentro do mundo da pesagem é só seguir a gente. Exatamente. Estamos em todas as plataformas de streaming Todas. e redes sociais. Eu fiquei até surpreso com o rol de capacidades que eu tenho aí, que você colocou. Tô falando alguma mentira, Célião? Eu acho que a modéstia não me deixa dizer. Cara, Célio Pozobon, tudo isso que eu falei aqui, ó, todo mundo que conhece ele, que trabalha com ele, fala muito bem de você. Você era um dos nomes que todo mundo falava, tem que levar o Referência, Célião. né? Não, é. Então, Celião, pra quebrar o gelo pra gente começar, a gente tem uma tradição, que é você contar uma curiosidade que ninguém sabe. Mas todo mundo já sabe que você é ator. Então Verdade. não vale Ah, ator, essa não não vale. vai. É, Não, não não. vale. Tem que ser uma coisa que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Olha, eu tenho uma passagem na minha vida que eu fui atleta de arte marcial. Chega a ser, Não, o cara é realmente. tudo, né? Caramba, então vamos lá. Especialista em logística, transportadora, e-commerce, ator, cantor e lutador de artes marciais. Qual arte marcial que é? Kung Fu. Cara, Kung Fu Shaolin. essa é fácil, né? Fácil. É, Kung Fu facílimo. Shaolin. O Bruce Lee que nos diga. Você tem, eu não sei como é que funciona as faixas lá, você é qual faixa do Kung Fu? A modéstia, é com faixa? a modéstia não me deixa dizer. Não é uma baixa, Essa, não é uma baixa. essa sacada foi Eu boa. gostei, agora ele vai Resolve pra tudo, tudo, já né? entendi. Resolve né? tudo. Frase-chave. Mas assim, é bacana. A questão do Kung Fu, assim, pra mim foi uma ferramenta de evolução até, né? Eu acho que mais filosófico mesmo. Cara. Kung Fu, ele é bem filosófico. Eu acho que na luta mesmo eu nunca fui bom, não. Eu não tinha essa... Entendi. Eu não tinha essa capacidade de luta mesmo. Nunca fui... Mas bom hoje, nisso se mesmo. precisar, você sabe se defender, vai. Corro. Pô, mas legal, pô. Que a gente fala sempre, né, Pedrinho? Pô, o pessoal senta aqui, a gente conhece eles da indústria de pesagem, aí a gente pergunta, faz essa pergunta, já veio piloto de avião, já veio ator, outro ator que veio aqui também, que falou que fez ponta na Malhação, né? Quem mais que Caraca. veio aqui que falou? O Luizão, lembra? Luizão, né? Que era locutor. Pô, o Locutor. Luizão é locutor, você tá Aquela ligado, né? voz dele, Aquele- né? Aquele vozeirão. Mas, pô, legal saber. Mas agora, pra gente dar início aí nos trabalhos, Célião, conta pra gente aí. Início, Célio, de onde veio, o que você estudou, como você foi parar na Toledo. Conta a sua trajetória, desde criança de forma resumida. Resumida, por favor. Mas diga pra gente. Compactada. Qual que é a sua formação, o que você faz hoje na Toledo? Conta um pouquinho do Célio. Eu iniciei na Toledo com 14 anos. Eu era aprendiz de Peraí, Senai. 14 anos? 14 anos. E pode, Pedro? Então, É, agora não, pode. Agora pode. Agora é pode. autorizado. Agora pode. eu digo que isso foi um início da minha carreira profissional, 14 anos ali, e para mim foi um grande avanço, né, na vida, porque de fato você, com 14 anos, você precisa decidir o que você quer. E aí eu fui decidindo dentro da Toledo. E assim, comecei como mecânico geral, que é toda a parte mecânica, solda, tal, essas coisas, essas questões. Fui para a parte de... fui ser técnico de balança mecânica, né, que na época existia, assim, boa parte das balanças eram mecânicas, né? Depois fui ser técnico eletrônico, nesse meio tempo estudei elétrica e fui estudar eletrônica. E depois, saindo do laboratório eletrônico, eu fui ser técnico de campo durante um período. Depois eu fui
ser técnico de sistemas, que eram equipamentos muito específicos, né? E aí, técnico de sistemas. E, na sequência, eu acabei virando instrutor de treinamento. Pô. Naquela época, a gente tinha uma questão que era um divisor das águas ali, que era a troca do sistema mecânico para o eletrônico, né? Então, assim, existia uma carência muito grande de treinamento. E a Toledo já investia muito em treinamento mecânico e ela teve essa conversão da parte mecânica muito mais pro Desculpa te interromper, eletrônico. você pegou a fase onde as balanças eram mecânicas, não tinha eletrônica dentro das balanças, ou tinha muito pouca eletrônica? Muito pouca. Assim, eu entrei na Toledo em 1985, então, assim... Ó, 80, faz a conta aí, você que tá Ah, em casa, sei faz a que- conta. Qual? Entrou em 85, 14 anos, 14 Já anos, consegue aí. ah, você chega já na idade de Celião, 35. que tá no formol, né, que tá... Mas diga lá, desculpa te interromper. Então, essa realmente, em 1985, a gente tinha existiam muitos equipamentos importados de fato, mas assim, a eletrônica ainda era pequena dentro dos equipamentos importados, né? E no Brasil, assim, começava o desenvolvimento, né? Então, o primeiro equipamento que nós tivemos foi a Pri 1, né? Que era uma balança revolucionária no mercado nacional, assim. Mas quando eu entrei não existia ainda, eu acho que eu estava iniciando, não me recordo, a Pri 1 ainda. Mas assim, existia ET, que era uma balança que ela parecia um ET. Ela vinha... Telefone, minha casa. Essa eu fiquei curioso, né? Vamos depois, a gente pega as imagens aí. Se você já conheceu o ET, posta a foto aqui no comentário. Mostra a foto. Quero ver. Pro pessoal. Mas era uma balança que ela parecia um ET. Ela vinha dos Estados Unidos, né? Então, assim... o desenvolvimento no Brasil era muito resumido, né? Isso na automotiva e tudo, né? Mas a Toledo estava na vanguarda, ela estava desenvolvendo coisas, ela iniciava já esses processos, e aí foi quando depois de algum tempo, né? Em 1985, lógico, eu era estagiário, mas eu fui para a área de treinamento por volta de 1998, 1997. E aí, Legal. justamente, para trabalhar nessas questões, desenvolvimento de treinamentos de comunicação, por exemplo, né? Então, é assim, os equipamentos eram trabalhavam de forma standalone, né? E aí, de repente, começa a ter que unir esses equipamentos. Fazer uma integração entre Justamente. todos. Era cada um trabalhando por si e agora tinha que integrar tudo. Porque o que você tinha antigamente era um equipamento imprimindo alguma coisa, né? Era o máximo ali dentro da tecnologia que existia naquele momento. Daí, de repente, esse equipamento passa a se comunicar com um sistema que vai gerenciar ele. E aí, assim, tudo isso modifica o perfil da necessidade, né? Sim. Então, eu iniciei com um curso que era CCR, que a gente chamava Controllers, Comunicação e Rede, né? Era isso. E rede era uma coisa assim, até nos primeiros cursos a gente colocava uma rede lá, sabe? Aquela rede. Rede é isso, né, gente? Não, rede não é isso. E aí eu fui buscar lá na história da comunicação para poder constituir esse curso, ou ajudar, né? Lógico que eu tinha uma equipe toda trabalhando nesse sentido, né? O Bert, Carnevale, na época, que era hoje ele está no Senai, inclusive, é um grande pedagogo, né? E assim, essa história toda, ela foi se criando assim. Então, aonde eu ia buscar vamos dizer assim, o material para poder fazer, o Bert e todos que trabalhavam ali, a gente tinha que pegar um livro lá, né? Internet, eu lembro que a primeira internet que nós tivemos, a gente fez uma vaquinha para ir lá contratar o UOL de escada. Caraca! Era uma vaquinha. Então, eu, o Bert, outros... fizemos uma vaquinha pra gente contratar uma UOL de escada. E a gente ficava no bate-papo, que era uma coisa... Sensacional, assim. Pra quem pegou, Pedrinho não pegou isso, Célio. Bate-papo eu já ouvi Não, falar, bate-papo já, da né? UOL, sim, mas internet de escada, acho que você não... Não. Você chegou a usar a cheguei internet de usar escada, quando Pedro? eu era pequenininho, assim, cara. Não. Bem pequenininho. Não Mas, sabe o que é aquele barulhinho de fritar ovo, né? Que você nunca sabe. Tanto você usar, você sabe se vai dar certo ou não. Pelo barulho, você sabe se vai dar certo ou não. E aí, assim, uma curiosidade, assim, por exemplo, para a gente construir o curso de comunicação, nós fomos ver como que a história da comunicação. E ela iniciava lá no Telégrafo. pontinho, no telégrafo, Cara. né? E hoje, se você pegar um equipamento se comunicando, ele não é diferente do telégrafo. Só que ele ajusta um protocolo, olha,
se eu mandar dessa forma, você tem que receber dessa. Então, toda aquela história, qual que é o protocolo, qual que é a velocidade, tudo isso é ajustado entre os equipamentos. E aí, ele ajusta lá, os operadores de telégrafo automático, são os equipamentos, ajustam como eles vão mandar e como vai se receber. Então, quer dizer, começamos do nada. Então, o primeiro curso que eu trabalhei nessa parte, eu fiz isso. Coloquei uma turma numa sala, outra turma na outra e montei um telégrafo. E a gente começou por ali. E aí você já estava com quantos anos, mais ou menos? Você falou que era 97? Por volta de 97 tinha uns 27 anos. Você já tinha uns 27. E você tinha feito a faculdade? Você já tinha feito... Estava com formação? A minha formação era técnica. Né? Técnica então, em UCCR, né? Minha formação era elétrica, eletrônica. Tinha uma formação técnica naquele momento. Legal. Né? E aí, disso, de instrutor, quando que você foi? De instrutor, você foi para onde? De instrutor de treinamento, eu fui para a área de vendas. Já foi para vendas? Fui para vendas. Isso em 2000, mais ou menos, eu fui para vendas. Então, iniciei em vendas. Eu era um folguista, teoricamente, né? Folguista. Né? Célio, o que é um folguista, Célio? Porque para mim, folguista é um cara folgado, né? É folgado. Eu era folgado. Eu sou do pensamento do Pedro. Folguista para mim é o quê, Pedro? Folgado. Quando eu fui para vendas, era assim, eu tirava as férias dos vendedores, né? Assim, não existia uma vaga, olha, abriu uma vaga para um vendedor e você vai ser o vendedor. Não tinha isso. Então, a empresa decidiu na época, olha, eu acho que esse rapaz serve para ser um vendedor. Ele tem característica nessa área e vamos colocar ele aqui. Na época, me levaram para lá. Falaram, ele vai ter essa característica, ele tem essa característica e vai ser vendedor. Na época, até o seu Ricardo, falou, não, acho que ele serve para isso. Seu Ricardo Regler, nosso fundador, né? Só ele, né? Só o Ricardo. E o Ricardo tinha um olho bom para talentos, né? Extraordinário. Tinha uma visão muito boa, não é que foi comigo, mas... Mas eu sempre ouço... Você é um ótimo exemplo disso. Na verdade, outras coisas. A gente, assim, realmente, ele tinha uma visão muito boa, né? Ele tinha uma percepção muito boa. E, assim, naquele caso, ele viu, falou, olha, eu acho que ele... E aí, chegou para o gerente, na época lá, o gerente de vendas, e falou, gostaria que ele fosse. E aí eu fui. Só que, assim, eu cheguei lá, não é que tinha uma vaga de vendedor. Então, só que os vendedores têm que tirar férias, né? Então, tinha lá uns 11, mas as minhas férias... Dava certinho. E aí, eu comecei, tirando as férias, e assim foi. Fiquei um ano, mais ou menos, nessa condição, e apareceu uma oportunidade para um vendedor, na época, ir para uma filial. Ele foi para Ribeirão e foi para a área comercial, foi ser supervisor comercial. E ele atuava ali na região de Guarulhos. Aí ele saindo, eu falei, agora eu se consagro! Agora é tudo meu! E aí eu fui para Guarulhos. Quando eu indo para lá, quer dizer, eu já tinha feito alguns trabalhos ali, nas férias e tal, e sabia, realmente, era uma região mais difícil. De venda era uma região mais difícil, na época. E o vendedor falou para mim, olha, rapaz... Você vai ter que ter muita vontade, porque aquilo ali só tem transportadora. E assim, era muita transportadora. E você diz, na época ele tinha essa visão, porque a transportadora não tinha muito... Comprava muito... Tinha uma balança específica que eles compravam ali, não era muitas também que eles precisavam ter, né? Era isso, né? Quando muito, comprava uma balança de piso, sabe? Porque assim, dificilmente se pesava caixa. Então, ele pesava um pallet, alguma coisa desse tipo, mas quando pesava caixa, era uma balança de caixa e uma balança de piso. E aí, assim, não tinha tanta possibilidade dentro da empresa. Naquela época também, o transporte não tinha esse DNA de tecnologia que ele tem hoje. Hoje você pede e já chega no mesmo dia. Então, você imagina que tem que ter ferramenta para isso, não é? Então, mudou bastante essa questão, né? Hoje as transportadoras são empresas de tecnologia, né? Se você entra lá, você vai ver que muitas tecnologias são desenvolvidas dentro das transportadoras. Né? Isso, e depois são utilizadas no mercado. Um traqueamento, por exemplo, né? Traqueamento que nós chamamos aí a parte de rastreamento. Onde foi desenvolvido, né? O rastreamento. E hoje você tem um veículo que pode ser rastreado, né? Caramba. Então, naquele momento, eu falei, cara, e agora? Né? Vou começar.
E, assim, passei por histórias bastante engraçadas até no início, né? Porque, assim, você quando inicia em vendas, você tá começando do zero, você tem um papel em branco, você tem que escrever alguma coisa ali, né? Você tem que achar o que você escreveu. E eu ia lá 10 vezes no mesmo cidadão lá, porque ele queria comprar uma balança rodoviária, eu falava, eu ia lá, né? O cara quer comprar uma rodoviária? Bora! Rodoviária era o foco foco point, né? É isso que eu preciso. E aí, logo no início eu tive uma circunstância assim, tinha uma empresa assim, que era uma empresa familiar, acho que era o filho e o pai e tal, e tanto eu ir lá, um dia o pai falou para mim assim, olha, rapaz, eu tenho assim eu vejo que você é um cara com muita vontade. Você tem bastante vontade, mas eu vou falar a verdade para você, eu não posso comprar sua balança. Falei, mas por que isso? Por que você não pode comprar minha balança? Não pode comprar porque sua balança não dá para mexer. Ela é assim, eu tenho que colocar aquele peso, é o peso certo lá, não posso mudar. Cara, e era um negócio num primeiro momento, eu falei, mas tem isso? Na época... O cara não queria que pesasse certo, ele queria que pesasse o que ele quisesse que pesasse. Aí eu falei, olha, não tem como fazer. Realmente, aí o senhor não pode comprar de mim. E eu tô vindo aqui toda semana 2, 3 vezes de besteira. E beleza, passou o tempo. Ele acabou comprando uma balança lá que não sei a forma que ele fazia, mas enfim. Depois de um ano e pouco, eu passando na frente da empresa, eu fui lá, ele era até português, assim, falava bem arrastado. Parei lá, falei, e aí, como é que o senhor tá? Entra aí, vamos conversar. Rapaz, sentei lá na cadeira, né? Sentei lá, ele virou pra mim e falou assim, tu não sabes como aconteceu. Não sabe. Eu estou a chorar, eu não posso nem pensar como chorar. Meu Deus. Falei, mas o que foi? Então, meu filho emitiu um monte de nota falsa e está ganhando dinheiro, aí acabou com a empresa. Eu olhei pra ele assim, ele olhou pra mim e falou assim, eu não sei com quem ele aprendeu isso. Aí ele forçou, né? Aí eu falei, eu posso dar uma dica? Posso te dar uma dica? Pode dar uma dica? Caramba. Mas enfim, isso é só uma passagem engraçada, mas assim, aquilo, pra mim, naquele momento eu falei, cara, eu preciso inventar alguma coisa, né? Porque... Preciso sair dessa. Aquela característica tinha bastante, assim, naquele momento. Isso mudou, lógico, no Brasil não é mais o que era lá atrás, assim. Até porque você tem essa questão digital que ela monitora muita coisa, não tem mais. Mas, enfim, e a gente continua fazendo certo. Sim. E nesse momento, o que eu fiz? Eu visitei, eu vendia balanças de piso para as transportadoras e cheguei numa transportadora, coloquei lá a balança de piso e eu lembrei, na época que eu dava treinamento, uma vez eu fui dar um treinamento para assistência técnica. E esse treinamento, eu tinha que falar sobre todos os produtos da linha, né? Para que os técnicos, para que todo o pessoal de serviço tivesse conhecimento de tudo que a gente tinha na linha. Aí eu cheguei na época para o gerente de marketing e falei, olha, eu preciso dos produtos. Falei, nós estamos montando uma coisa que se chama site, né? Caraca. Ele falou, nós estamos montando uma coisa que se chama site. Mas na realidade já tinha um site inicial e tal. E ele pegou um HD desse tamanho, assim, na realidade era um disquete, né? Mas um disquete grande. Assim, aqueles disquetão grande antigamente. E tinha lá um hard lá junto, né? Me deu e falou, vai lá, conecta isso aí lá e você vai ver o site todo tá aí dentro. Eu falei, cara, Tecnologia. Fui lá, criei os links, montei no PowerPoint, ali, sei lá, né, montei um negócio e fui dar o treinamento. Só que aí, eram vários equipamentos. Eu fui indo. Chegou uma hora, eu cheguei no equipamento, no dia lá que eu não... Cara, o que isso aqui faz, né? Você não conhecia. Eu não conhecia tão bem. Eu tinha visto alguma coisa que a gente tinha instalado 2 anos antes, acho. Mas veio num sorter, num equipamento de grande porte e tal, veio um equipamento desse. E aí eu olhei e falei, é um dimensionador. O que era um dimensionador? Ele era, na realidade, um portal e quando a carga passava por ele media comprimento, largura e altura. Para que serve isso? Isso aqui serve para os sorters. Né? Na época, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu olhei aquilo lá, uma transportadora e tal. Na época tinha 2 consultores trabalhando para uma transportadora também.
E eu comentei, nós temos isso. E aí, por que eu comentei? Nós tivemos uma conversa que existia um termo que se utiliza até hoje, que é a ociosidade de carga. E aquele transportador, ele estava com um nível de ociosidade de carga muito alto, ele imaginava. E como que você media a ociosidade de carga naquela época? O embarcador, que nós chamamos, a Toledo é um embarcador, né? Ela mandava a carga para você, você chegava lá, quanto que veio da Toledo de carga? Ela falava, ó, tem 10 metros cúbicos aí. Aí a outra empresa mandava mais 15, outra mais 20 e tal, o caminhão tinha 90 metros cúbicos, ele ia lá, colocava tudo lá dentro, ficava metade para fora. Aí ele falava, minha ociosidade de carga é 50%. Enfim, era assim. Então, como medir isso? Você tem que pegar uma trena e medir 1 a 1. Era impraticável, né? Era impraticável. E aí foi quando eu mostrei isso. Falei, olha, tenho isso e tal. Pô, Você achou o caminho das pedras ali. Só que tinha uma questão. Aquilo lá, ele era feito para trabalhar dentro de um sorter. O que é um sorter? É um caminho de transportadores, né? Onde você põe a carga aqui, ele vai levando. Ele vai levando essa carga. E aí É aqueles... Não sei se você já viu aqueles vídeos daquelas... Vai separando, que né? vai separando Como se fosse um paper passa várias mill, cargas e sim, ele vai pra lá. vai Isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra lá. Isso é um sorter. Isso é um sorter. Então, você coloca a carga numa indução, né? Que é a entrada do sorter. Ele leva a carga através de transportadores até uma saída. E a melhor condição é que ele saia já dentro de um caminhão que vai transportar, né? Então, esse era o primeiro objetivo do sorter. Daí, utilizando o dimensionador e balanças, o segundo objetivo, que era medir a carga. Então, naquele momento, as empresas começaram a utilizar isso, vinha de fora e tal, para o sorter, né? Mas eu pensei, gente, mas o valor do sorter era um investimento muito grande e no Brasil, assim, poucas empresas tinham essa vamos dizer, essa condição e esse capital para investir. E também, né, ter tá na ponta para investir num equipamento desse. Porque quando você investe num equipamento desse, você tem que ter carga para poder bater ali. Né? Senão... É uma mudança toda na produção, né? Tem que ter toda uma logística ali para conseguir colocar um equipamento desse. Justamente. Então, assim, eu não ia viver de vender aquilo para sorter. Porque o sorter já vinha de fora, vinha com os equipamentos. Então, aí, eu conversando ali, olha, a gente podia fazer uma esteira, né? Aí foi a ideia, né, dos consultores pensar. Falei, olha, se a gente colocar a carga de um lado e ela sair do outro, e já sair pesada, já sair cubada. Maravilha, aí vai dar. Daí pegamos um equipamento, a primeira empresa que comprou isso, investiu lá atrás e pegou, era a antiga Ramos Transportes, ela comprou o primeiro equipamento, né? E esse primeiro equipamento, a gente colocou ele numa esteira de entrada, uma esteira de saída, colocamos uma balança no meio. As balanças dinâmicas a gente já tinha. O que é a balança dinâmica? É você pesar em movimento, né? Já tinha naquela época? Já tinha. Isso a gente já tinha, já usava em food, né? Na parte de... Colocamos uma balança dinâmica lá no meio e colocamos uma carga de um lado, essa carga passou, tal, cubou, subiu, foi para lá. Pô, ótimo, maravilha. O primeiro equipamento, vamos ver quanto que é o retorno disso. Aí a gente descobriu que tinha 30%, 40% de divergência entre o declarado e o real. É o que se supunha. Já tinha essa suposição pela carga que ficava na doca lá e não carregava. Aí começamos a fazer essas cubagens e chegamos num nível lá que depois de tudo feito ali, você ia lá, notificava o embarcador, olha, tá errado e tal, tal. Ainda você achava aí por volta de 25% de divergência entre o declarado e o real. Isso foi se modificando com o tempo, mas assim, é o que eu digo, tem aquilo que você vê e tem aquilo que você não vê, né? Então, você continua ganhando sobre aquilo que você não vê mais, mas assim, aqueles 35% que a gente tinha no início passou para 25%, vamos dizer, um índice instável, mas aí você estava com aqueles 25% e os mais 10% que você tinha. Agora, uma empresa, para ter uma margem de lucro líquida de 20%, 25%, 30%, ela é uma empresa rentável, né? Sim, opa. Então, se você começa a cubar de forma correta, você dobra, talvez você dobre, né? Pedrinho, o Célio falou algumas vezes cubar. O que é isso? O que é cubar? Você sabe o que é cubar, Pedrinho? O que é cubagem, você sabe? Cubagem? O que você acha que é cubagem? Tem a ver com dimensionamento. Dimensionamento.
Cubagem pra mim é coisa que vem de Cuba. Então é charuto. É charuto, Então é cubagem. Charuto. Célio, o que é cubagem? O que é cubagem? Só para o pessoal entender. Cara, isso aí era até uma discussão que nós tínhamos dentro da Toledo. O nome correto seria dimensionamento. Tá. Né? E eu, no início, existiam, não, nós vamos usar o nome correto, é dimensionamento. Mas o mercado conhecia como cubagem e era isso. Cubagem por quê? Porque quando você pega uma carga, seja ela regular ou irregular, o que é uma carga regular? Uma caixa é regular. Um retângulo é irregular. Né? Alguma coisa Agora, quando você pega uma bola, ela é irregular. Uhum. Então você tem que criar um cubo para colocar lá dentro, ou um cuboide, nós chamamos de cuboide. O que é o cuboide? É o menor invólucro que pode conter aquele objeto. Tá. Então, se for um quadrado, é ele mesmo. Se for uma bola, por exemplo, vai ser a caixa que vai colocar essa bola dentro. É isso que nós chamamos de cubagem. É achar as dimensões desse objeto e quantos metros cúbicos, centímetros cúbicos ele ocupa no espaço. Dando um exemplo besta aqui, ó, por exemplo, essa caneca, se eu for transportar essa caneca, ela é irregular, concorda? Irregular. Com certeza. Se vamos supor que o Pedrinho tá vendendo essa caneca aqui no site dele, ele vai mandar essa caneca para quem comprou. Como que ele faz? Ele tem que cubar essa caneca, é isso? Tem que cubar. E ela não é o diâmetro dela, né? Se você pegar ela aqui, alça, ó, né? você tem o diâmetro dela. Ela não é o diâmetro, ela tem a alça. Então ela é um quadrado que contém a alça. Uma caixa que fizesse o menor então, possível. só pra galera ver aqui, teria que ser uma caixa que comportasse essa caneca como um todo aqui. Então você vai pegar a menor caixa possível, é isso, né? Isso, para contê-lo. E é isso que os... Curioso, não sabia, achei legal. Aprendeu mais uma, Vai trabalhar com cubagem. Olha só. Então, essa era a questão. Agora, como fazer isso? Numa trena você até faz. Agora, lógico, quando você vai fazer num objeto irregular, mais difícil. Bem mais difícil. Depende muito do operador. Agora, o dimensionador, ele vem nesse sentido. É isso que ele faz. Ele dá, por exemplo, ele vai lá, pega cada milímetro lá o objeto, ele constrói uma perspectiva isométrica desse objeto, um 3D dele, e coloca ele dentro de uma caixa. De uma forma precisa. E, lógico, com uma produção que atenda à necessidade, né? Então, se você pega uma operação, por exemplo, 12 mil volumes hora, como você vai fazer isso de outra forma que senão utilizando um equipamento? E hoje nós temos equipamentos que cubam aí até 12 mil volumes hora. Caramba. Celião, eu fiquei sabendo que tem um número que é meio mágico assim para cubagem, que é o 300. Você pode explicar pra gente o que é o 300 para cubagem? É o Sparta! Esse aqui, o 300 eu conheço aquele lá, pô. Eu só conheço esse. Eu demorei no começo para entender o 300, mas é assim, existem dois índices para cubagem. O 300, que é o índice do rodoviário, né, do transporte rodoviário, e 167, que é do aéreo. 166,6. Isso. Esse número, ele é o peso que aquele objeto ele deve ter dentro de um veículo. Então, para dar um exemplo para vocês, eu vou colocar. Se você tem um veículo de 90 metros cúbicos, e você tem lá, ele tem a capacidade de carga de 30 toneladas, isso quer dizer que cada metro cúbico dele vai ter que ter, dividido de forma regular, você vai ter que ter por volta de 300 quilos ali, né? Não é isso? 300 quilos por metro cúbico. Essa é a conta que é feita. Se você tem um veículo que carrega 30 toneladas, se você colocar isopor lá dentro, ele vai ficar com 1 tonelada. Né? E você está cobrando por peso. Isso não é justo porque o teu custo é do veículo, né? É do espaço. A transportadora, ela costuma dizer que ela vende o espaço transportado. Então, esse espaço transportado, ele deve ter 300 quilos num metro cúbico. Se eu tenho lá um objeto que tenha 1 metro por 1 metro por 1 metro, ele tem 1 metro cúbico. Se ele tiver 200 quilos, ele vai estar ocupando o espaço de um objeto que deveria ter 300, para que o carro fosse pleno. Então, para que se resolvesse essa questão, que hora eu carregava chumbo e me ficava barato, ou ficava caro se eu carregava, desculpa, eu tenho que pedir desculpa por esse microfone. Não, sem agressões, sério, sem agressões. Eu vou pedir desculpa, mas você sabe que eu não sou hostil assim. Ele tem sentimentos. Com certeza. Mas
se hora eu carrego chumbo, e aquele chumbo me ocupa um espaço menor, e hora eu carrego isopor, eu tenho que ter uma forma para criar um consenso. Isso é uma forma geral, uma questão mundial, mas assim, nós temos esse índice de 300, que é, se você tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, você tem que ter 300 quilos dentro de um caminhão, para justificar. Se você tem 1 metro por 1 metro por 1 metro de isopor, ele vai ter que ser cobrado 300 quilos cubados. Então, a diferença do quilo pesado para o quilo cubado é que o quilo cubado é aquele que é volumoso, teoricamente, ou seja, ele é mais volumoso do que pesado. Seria o máximo que a gente conseguiria colocar, né, no espaço que você falou de... Ou, na verdade, acho que é o quanto ele vai ser cobrado, né? Se você tá levando 1 metro por 1 metro por 1 metro... poderia ser mais, no caso, mais de 300 quilos por 1 metro. Eu digo, e se tiver, por exemplo, 400 quilos, 1 metro, 1 metro, 1 metro, e tiver lá dentro 400 quilos, ele vai ser cobrado por 300 também? Pelos 400. Entendi. O mínimo é 300. Porque na realidade, assim, você tem uma relação entre peso medido, peso pesado, né? Teoricamente, pleonasmo, mas assim, peso pesado, ou a cubagem, o que for maior, que é o que ocupa mais. Então, se eu tenho lá 1 metro por 1 metro por 1 metro, 400 quilos, eu vou cobrar por peso. Por quê? Porque ele está tomando a carga do caminhão. O que a gente tem que entender, assim, pela lógica do transporte, essa questão que equilibra a relação, né, transporte-transportador, é que o veículo ele tem uma carga máxima. É essa carga que interessa. Então, eu não posso estar ocioso em relação a essa carga, mas também não posso estar além da carga. Porque, assim, se eu pegar essa carga que o Caio comentou, que tem 400 quilos, e encher um caminhão com ela, eu vou dar excesso de peso. O caminhão não vai conseguir andar. Perfeito. Então, a ideia é essa. Agora, no avião, é 167. Vamos arredondar, 167. E por que o avião é menos? Tem alguma questão para o avião ser menos? Eu acho que se o caminhão voasse também ia ser menos. Eu acho. Isso é empírico, né? É empírico, mas eu acredito que... não acredito, não. O avião, ele tem um espaço, o espaço do avião, ele é menor nessa questão. Então, assim, o que você consegue carregar num avião é 167 quilos por metro cúbico. Entendi. É menor do que o carro que fica no chão, né? Cara, isso foi uma aula, você viu, né? Foi uma aula de logística aqui que vocês tiveram aí de forma gratuita. Isso aqui... Mas, Celião, eu tenho fiquei sabendo aqui de umas histórias que teve um cliente seu, você vai contar, que ele parece que quase quadriplicou a produtividade dele. É verdade isso? Você com uma máquina nossa, ele quadruplicou. E parece que ele ainda assim não ficou muito feliz, não. O cara chegou, quadrupliquei a minha produção e eu não ficou feliz com você. Por quê, Célio? Conta pra gente. Então, naquela época, assim, nós estávamos iniciando essa questão, né, de como e entender como que aquilo funcionava, né? Eu entender um dia, assim, uma empresa que iniciou com esse processo de uma forma foi a Braspress. Ela começou o primeiro sorter, ela colocou essa questão e tal, e aí como entender isso, né? Na época tinha o Luiz Carlos lá, que era o diretor que é o diretor operacional da Braspress, conhece muito, né, de transporte, e ele falou, sério, vamos botar alguma coisa e vamos colocar na operação e vamos ver, vamos lá bater carga lá e ver o negócio funcionar. Então a gente criou uma máquina e ficamos lá batendo carga, isso em 2004, acredito, e vendo como que funcionava, porque assim, não tinha um material didático para isso, não tinha um conteúdo acadêmico para isso. Então, era bater lá e entender qual que era a melhor máquina, qual que era a melhor... Teste, né? Então, estava ali com isso em várias empresas de transporte, muita gente que conhece muito e naquela época já conhecia, e eu comecei a entender melhor a coisa trabalhando ali. Quando eu cheguei para ver uma operação que era de uma multinacional, que tinha mais ou menos o perfil já traçado, qual era o equipamento que deveria usar e tal, ela tinha um equipamento que ele era estático. Aí você chegava ali, colocava a carga ali, e você lia o código de barras, ela ia lá, cubava, pesava a carga. Ele tirava aquela carga, pegava uma outra. Até hoje nós temos esses equipamentos estáticos.
Bom, quanto que fazia um equipamento daquele? Ele fazia por volta de 200 volumes por hora. Então ele ia assim, tal, media, voltava, pesou, cubou. Colocava a Nossa. carga ali, manda embora. Era Cara, e assim. mesmo assim ele fazia 200 volumes Volumes por hora. eu Eu acho acho. bastante. Eu ia falar isso também pra mim. Pô, 200 é... Na minha humilde cabecinha aqui, eu falei, pô, é bastante, né? Dependia Sim. também da questão do operador. Depende muito do quanto o operador vai conseguir fazer. Tá. Nessa questão do setup, de trazer também carga para ele, tudo isso. Isso era a realidade. Era o que existia. Quando eu fui lá, eu olhei a máquina, a primeira máquina, eles tinham trazido de fora e tal. Via a máquina lá, falei, poxa vida, mas aí uma parte da carga não era, né? Não era cubada. E eu falei, não dá, né? Ah, mas se a gente for cubar aqui, a gente vai ter que colocar 10 máquinas dessas, não tem nem espaço. E aí eu fiquei pensando naquilo que nós estávamos desenvolvendo, né? Que eu tinha passado lá, batendo carga, a gente, né? Falei, gente, mas dá pra gente tentar fazer isso. E aí tinha um software que era mundial, uma coisa que não tinha domínio, né? Não ficava aqui. E aí a gente pegou esse software e tal, fizemos um software para meio que enganar o software e achar que ele estava cubando numa máquina manual, mas ele não estava, ele estava cubando numa automática. E começamos a passar carga. Bom, enfim, aquela máquina fazia 800 volumes. Coloquei uma máquina, ela fazia 800 volumes, ela fazia o que 4 máquinas faziam. Batendo a carga de um lado, colocava a carga de um lado, ela passava, cubava e tal. Colocava a carga, passava, cubava. Falei, pô, 400 volumes por hora. E ela vinha, 800 volumes por hora. Aí, nesse meio tempo, pô, tudo maravilha, todo mundo feliz com você. Todo mundo né? feliz. Imagina Todo mundo feliz. O cara vinha e agradeceu você, sério, pô. Lógico, todo mundo feliz. Tava ganhando mais dinheiro, não tava? Pô, todo mundo tava. Né? Inclusive, né? Aí veio o Big Boss dessa empresa, né? Aí desceu no Brasil aqui. Era uma multinacional? Era uma né? multinacional. Aí desceu, foi lá no aeroporto, olhar lá umas coisas, não sei o quê. Foi lá, olhou, viu a máquina. Falou, mas espera aí, deixa eu entender. Bate a carga aí, quanto que uma máquina dessa faz? 800. Rapaz, o cara ligou lá pra matriz lá e pra quem fazia a parte de tecnologia, como que isso é feito aqui no Brasil e a gente não faz. A gente não faz. Os caras sempre menosprezando a gente aqui no Brasil, você vê, sempre Pedro? achando que a gente não... o brasileiro lá, pô, os caras não vai fazer isso. Jeitinho Os caras não vai fazer isso. Olha o jeitinho brasileiro. o jeitinho brasileiro. Aí, no mesmo dia ligaram de fora pra gente. Não, porque não tem, o que vocês estão fazendo e tal. E a gente foi se explicar, né? Nós pegamos um dimensionador de sorte, colocamos ele lá e tal. E aí, beleza. E, quer dizer, isso depois, hoje, é uma coisa que no mundo inteiro você tem, né? Para esteira de aferição, né? Aquilo para esteira de aferição, em sorte. A ideia era, vamos usar em sorte, né? Mas naquele momento não tinha. Quando você ia fazer cubagem, você fazia num equipamento estático. Então foi isso. Então, mas a gente então meio que trouxe um conceito novo para esse universo aí. Não Sim. tinha isso então antes? Ou se tinha era... Se tinha era desconhecido. Porque assim, se você imagina que uma empresa de um porte internacional, uma das maiores do mundo, estava utilizando um equipamento estático, eu entendo que não tinha era uma muito oferta de um difundido. dinâmico. E aí eles né? compraram mais, Célio? Compraram. Compraram. Aí eles compraram uma cacetada aí de nós. Aí compraram, mas alguns compram até hoje. Mas assim, o bacana é que quando você consegue fazer isso, né? Que você consegue criar alguma coisa nova, né? Pelo menos novo para mim, novo para o país, né? Que você consegue é bacana, porque isso abre outras possibilidades para quem usa também, né? Aí você criou uma oportunidade ali, né? Você criou uma oportunidade, aí você cria uma nova perspectiva, porque às vezes uma carga que você fala, eu não vou cubar isso porque não tem condição. Eu vou trabalhar nos meus... eu costumo usar muito a questão de Pareto, né? Que é Pareto, que é aquela questão assim, você tem lá, você acaba gastando 20% do seu esforço para resolver 80%. E os 20% você larga. Pareto não falava para você largar, né? Era assim, mas é isso, né? Sim. Meio que você larga. Então, assim, esse cara, eu acho que nós vimos, nessa época ainda Pareto estava, né, fazendo os 80%. E aí passamos a fazer os 80% e depois caminhar para fazer os 20% também.
Cara, então, voltando para sua trajetória, você ficou como vendedor e é vendedor até hoje. Mas você é puramente vendedor? Só um vendedor? Ou tem alguma especificação aí nesse seu Porque nesse seu jogo? aqui na Toledo a gente fala o RPS, né? A gente tem esse conceito de RPS que a gente já explicou aqui em outros canais, em outros episódios, que é o RPS. É o representante... Responsável. Ó, eu errei! Responsável por soluções. Seja responsável. Responsável por soluções. Você, então, é pura e simplesmente um responsável por soluções. Na verdade, é assim, tem uma coisa muito bacana que eu costumo comentar nesse sentido. Quando eu entrei em vendas, a Toledo ela estava mudando essa questão. Mas ela não mudou só uma nomenclatura, ela mudou uma forma de agir. Quer dizer, existiam os vendedores que empiricamente já faziam isso, já traziam as soluções, né? Já buscavam a solução, mas a Toledo ela investiu num processo de responsáveis por soluções, que era um processo de soluções. Então ela falava, amigo, eu não quero... a Toledo não está aqui para vender produto em si. Ela pode até vender um produto se o cidadão quer comprar um produto, ele sabe o que ele quer. Mas assim, nós temos que vender soluções. A gente tem que vender alguma coisa que crie valor para o cliente. Porque se ela não criar valor para o cliente, o que vai acontecer? Não é bom para nós, para o cliente não é bom para a gente. Então aquele equipamento ficar parado lá porque ele não foi bem aplicado, ou que ele não era o melhor equipamento para aquela aplicação, ele é um problema para a empresa também. Ele não é uma solução, porque ele traz uma imagem ruim. E, às vezes, não é o equipamento que é ruim, mas sim a aplicação, a forma que foi comprado. Então, assim, aquela coisa de fazer o trabalho a quatro mãos. Aí você chegar no cliente, analisar a necessidade desse cliente, você verificar qual é o 80, qual é o 20, você verificar o que você pode trazer para ajudar esse cliente. Essa é a ideia, né? De ajudar. A ideia de parceria, que todo mundo ganha. Sim. Ganha. E aí, fazer com que isso seja alguma coisa que crie valor, né, para esse cliente. E aí eu entrei exatamente nessa fase. Você entrou bem na transição de vendedor, mas RPS agora, RPS. Né? E isso fazia muito sentido para mim. Quando eu olhava aquilo, eu falei, mas é isso. Você fez isso, né, com aquela empresa. Fiz isso com aquela empresa. É verdade, né? Você não vendeu um produto lá de prateleira. Você foi lá e falou, pô, e se a gente for por esse caminho aqui? Justamente. Então, assim, a gente não só fez isso com a empresa, nós fizemos a quatro mãos. Né? Nós tivemos uma curva de aprendizado junto com o nosso cliente, como eu citei aqui, né? Gente que conhece muito do negócio, né? Empresas que estão na vanguarda ali, estão na ponta da tecnologia. E aí, a gente foi crescendo nesse sentido, mas fez todo sentido para mim, ser responsável por soluções. E aí, essa responsabilidade por soluções, eu apliquei no transporte. Eu chegava lá, analisava, pô, tem isso. Então, muitas vezes, cara, eu olhava assim, o cliente já vinha com a solução para mim. Eu preciso de um equipamento X, um equipamento 10. Eu olhava, falava, cara, eu queria que fosse o 10, mas não pode ser o 10 aqui, tem que ser o 4. Sabe, assim, eu vou vender menos, só que eu vou vender certo. Né? Eu vou aplicar certo, eu vou dar a solução, e a solução para esse cliente é mais barata do que ele imagina. Sim. E o mais caro não vai resolver, vai criar um problema. Então, isso para mim ficou uma coisa automática, uma coisa assim, orgânica, como nós falamos no teatro. Né? E aí foi. E aí, isso acho que é uma receita, né? Você trabalhar dessa forma, para que você tenha um pós-venda, porque a primeira venda, você tem todo esse estudo. A segunda venda que você vai fazer, ela já depende muito mais do pós-venda que você teve na primeira e do resultado da primeira. Então, quanto melhor for essa tua aplicação, melhor vai ser essa tua trajetória, né? Então, nesse sentido, eu fui beneficiado por essa filosofia de venda de soluções. E aí eu fui o tal do RPS, que é o que a gente chama hoje. Que nós chamamos hoje, que não é só um título, é uma forma de agir, é uma forma de trabalhar, né? E aí, mais à frente, né, eu lá em Guarulhos, voltando lá na questão, eu tenho que continuar nessa conversa ou Não, vai pra cima, pronto você quiser ir, cara. Você sabe que aqui você só dá o início e Você que trilha seu caminho, cara. Você
Você é a estrela do nosso Você é a show estrela. hoje. Se você quiser falar depois de futebol, a gente fala de futebol aqui, Posso cara. fechar o podcast? Falar, muito obrigado. Eu estou aqui, olha, eu estou aqui com o Caê. É isso, você manda, cara. Então, não, é porque eu me preocupo que Não, assim, fica tranquilo. você dá o tema e eu vou discorrendo. Vai lá. Então, assim, nesse momento, eu trabalhava lá em Guarulhos, eu fazia ainda aquele trabalho de Guarulhos, lá nas balanças que eu não podia vender. Aham. E também trabalhava nas transportadoras, porque tinha muito transportador em Guarulhos, mas eu era regional, eu só trabalhava ali na região de Guarulhos, era marginal direita do Rio Tietê. E chegou uma hora que, assim, eu tinha muita coisa para fazer no transporte. Né? Isso foi se criando, aí você tem vários parceiros nossos, assim, uma Jamef e outros clientes aí, né? Que na época, o Pedro, por exemplo, da Jamef, que é uma pessoa que conhece muito também de transporte, muitos anos, e assim, e muitos outros clientes que eu assim, não vou citar todos aqui, porque eu não conseguiria citar todos, e eu seria com certeza injusto com muitos, né? Mas eu começava isso denotava trabalho, denotava tempo. E aí eu cheguei para a empresa e falei assim, olha, assim, tem o seu Valdir lá, que é da empresa de parafuso, eu gosto muito dele, ele... Trabalhei 1 ano e meio, 2 anos fornecendo para ele, mas assim, hoje quando o seu Valdir me pede uma balança de contar, uma contadora, às vezes eu não vou ter tempo para atender o seu Valdir nisso. E eu não queria, porque o seu Valdir ele precisa de atenção. Sim. Né? Se ele precisa de uma balança pequena, ele precisa de atenção. Falei, então, eu queria trabalhar colocar meu foco na logística e transporte. E a empresa avaliou e falou, não, de fato. Por quê? Porque os números foram crescendo naquela região e boa parte do resultado vinha dessa questão de transporte. Então, ela criou o especialista por logística e transporte, que é o TNL. TNL, especialista em TNL, que é uma sigla inglesa, americana, que em inglês, né? Que o pessoal usa para quem é responsável, especialista nesse ramo. Que é o que você falou também, né, Celião? É um ramo que hoje em dia, principalmente, vem crescendo muito e merece uma atenção muito Hoje é necessário, né? especial. Hoje, antigamente era uma inovação Exatamente. diferente, mas hoje é necessário. Qualquer empresa de logística precisa. E é muito louco, por exemplo, pega pela memória. Você talvez seja um pouquinho mais novo, você não vai lembrar. Ou acho que você já veio numa geração onde as coisas eram entregues em casa muito mais do que, por exemplo, a minha e a do Célio. Acho que você, Célio, quando você era moleque, você lembra de... Era esse volume de coisa que chegava na sua casa? Não era, né? Só o gás. Só o gás, exato. Eu lembro. Pô, na minha casa a gente pedia comprar. Se precisa de alguma coisa, você vai até o lugar comprar. Hoje... É a última opção. Você é maluco. Eu não vou sair de casa, eu posso comprar tudo. E hoje você faz compras da sua casa, você compra roupa na sua casa. Eu acho Quer ver um bagulho que eu acho bizarro? Eu ainda não entrei nessa, mas minha esposa, ela compra roupa pela internet. Eu falei, como? Se eu não vestir a roupa, eu não sei se vai me servir. Ela falou, não, eu uso, se não ficar boa, eu devolvo. Eu falo, também assim. Você faz isso também? Cara. Você faz? É maluco. O Celião acho que não entrou ainda nessa... Não faço. Mas, eu ainda não fiz, mas algumas coisas eu compro, sim. Mas não, assim, se tiver o 48 serve, não dá. Mas algumas coisas dá pra comprar. Confesso camiseta. que a pandemia, ela me ajudou a entrar nessa. Eu não era muito, eu também ficava meio assim, não, preciso provar. Mas eu falei, cara, eu preciso da roupa, não vou sair agora, não posso sair, vou ter que comprar. Mas isso, Pedro, que você falou, é muito curioso, né? A pandemia foi uma coisa horrível que aconteceu com a gente, mas eu acho que ela deu a gente abriu várias atenções pra gente, né? A gente começou a enxergar as coisas diferentes depois da pandemia, né, Celião? Eu acho que a logística teve acho que a logística foi muito impactada com a pandemia, não foi? Sim. Eu vejo que o mundo se preparava para fazer o que ele faz hoje. O mundo se preparava para fazer o que ele faz hoje. Ele vai brigar com você até o final, hein? Rapaz, olha, não é por mal. O mundo, ele se preparava para isso, mas ele não esperava ter que fazer isso tão rápido. Né? Então, abriu-se uma janela, né? E essa janela ela não fechou totalmente. Quer dizer, aliás, eu acredito que ela fechou muito pouco. E a pandemia foi isso. Né? Então, assim, eu trabalhava com e-commerce, com algumas empresas de e-commerce naquele momento, e, assim, do nada, assim, a coisa deu um boom geral, né? E aí tem o divisor é mais um divisor das águas, né? Que você está trabalhando com uma carga fracionada. O que é uma carga fracionada? Você tem lá 50 pares de calçado que vão dentro de uma caixa para um shopping center.
Agora, esses 50 pares de calçado vão para casa de cada um. Existe uma diferença, né? Bugou a mente, né? Porque você fala assim, uma coisa é você levar, que você falou, uma caixona com 50 para um lugar só. Outra coisa é levar para 50 endereços diferentes, né? Justamente. E nós tínhamos alguma coisa de e-commerce no Brasil que vinha lá de trás daquela coisa do... o e-commerce ele tem ele tem alguns benefícios, algumas coisas, mas assim, quem vai trabalhar com e-commerce, quem vai comprar com e-commerce, é uma característica meio específica, né? Alguém que tem isso, tem aquilo tal, não sei o quê, o cara vai lá, vou tentar comprar com e-commerce. Não, ali, quem não comprava com e-commerce, passou a comprar. Sim. E assim, foi uma revolução, inclusive em outros aspectos, né? Porque entra aí no aspecto do salary, aí, que é o marketplace, né? Porque assim... eu acho que uma coisa que dividiu muito o mercado é isso, né? Quer dizer assim, que fez esse up, né? Uma disruptura, talvez, até, de uma certa forma, é você ver que, assim, uma empresa sozinha, para ela comprar um produto e te vender, ela vira um grande shopping center, sei lá o quê, né? Um grande distribuidor. Ela é um grande distribuidor, ela tem de tudo lá dentro, né? Isso tudo tem um custo. Aquilo que você não vende, por exemplo, é custo, né? Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma análise de processo, por exemplo, e tinha uns componentes, por exemplo, de um iPhone 3, quando nós já estávamos no iPhone 7. Aquilo não ia vender. Só que a empresa comprou, né? Então, tudo isso tem um custo, né? E aí entra essa imagem do marketplace, né? Que é aquele cara que ele vende num site, né? Ele coloca aquilo dentro de uma plataforma e essas plataformas, elas foram se modificando, elas foram se adaptando com uma velocidade extraordinária, né? E principalmente quando veio a pandemia, elas saíram lá da velocidade do jato para o foguete. Então, tudo isso foi uma modificação bem grande, num período que era difícil para você conseguir organizar as coisas também, porque existia uma questão produtiva, a gente sabe, toda empresa passou por aquela questão. Existiam questões de restrição, por exemplo, muitas vezes eu tinha que fazer um processo sem estar na operação, porque a operação estava fechada. Então, muitas empresas fecharam as operações para evitar o trânsito desse cara, que é o RPS, que muitas vezes é um vetor. Vai numa empresa e tem contato com o vírus, vem aqui e passa para cá. Tudo isso foi criando um mundo, para mim, diferente, com outra necessidade. E essa necessidade de se adaptar. Quando eu fazia 3 visitas por dia, né? Porque, assim, é uma visita demorada, às vezes 2, porque ficava 2, 3 horas, né? Eu passei a fazer 5, 6 reuniões por dia em videoconferência. Só que cada reunião, ela gera uma necessidade. Um pós, né? Não, e assim, acabou a reunião, você tem que compilar todas as informações que você coletou, você tem que colocar, fazer uma proposta. Imagino que o trabalho, você falou, cara, aumentou muito mais o seu trabalho também, né? Justamente, quer dizer, muita coisa, né? Então as coisas se modificaram. E tudo isso, a Toledo conseguiu lidar com isso, né? E conseguiu lidar com isso, ela conseguiu trabalhar isso de uma forma sustentável, porque tem isso, né? Não é porque você tem demanda que você deve pegar toda a sua demanda e não conseguir fazer o seu trabalho de forma correta, né? Cara, isso que você falou, uma coisa assustadora, né? A gente falou, na pandemia, a hora que veio a pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, a gente falou, nossa produtividade vai cair. E aí a gente viu que a gente triplicou a produtividade. Que a gente trabalhou bem mais. E aí você falou, você em casa, fala a verdade, Pedro. Você que trabalha com criação, Pedro que é designer, eu acredito que você produz mais em casa do que às vezes dentro do escritório, concorda? Com certeza, não, igual, a gente faz home office, né, uma vez na semana, cara, quando eu preciso focar, eu falo, não, vou deixar isso pra sexta, que é meu home office, porque eu vou conseguir focar no que eu preciso fazer e entregar, porque senão não... Que é o que a gente vem falando sempre, né, você sair da sua casa, você desloca ali 1 hora pra deslocamento, chega no lugar, até você chegar até a sua mesa, se preparar, ligar o computador, aí você tem que, daqui a pouco sai mais 1 hora. Aí o telefone toca, aí alguém em casa você entra às 8, 7h59, você pluga, estou online. Para quem pode, né? Para quem tem esse trabalho que é possível fazer. E eu acho que isso é uma das coisas que a pandemia trouxe e que mudou. Mas, eu acho que a logística, como você tem falado, né? Não existe e-commerce sem logística, né, Célio? Não tem como existir. Eu acho que uma boa
assim, lógico, a parte, o braço mais forte da logística é o e-commerce, né? Uhum. É assim, desculpa, o braço mais forte do Do e-commerce e-commerce. é o transporte, né? Porque é ele que faz a coisa acontecer, ele que diz que aquilo vai poder acontecer. Porque assim, é você ter aquilo que você precisa no tempo que você necessita, né? E é na hora, né? Hoje em dia você compra e já chega, cara. 2 horas depois, 3 horas depois já tá na sua casa. É louco isso. Como que você que o Célio que é um cara especialista em logística, Ah. como que os caras fazem, Célio? Pra Como que entregar é possível, eu compro à noite, chega no outro dia, às vezes. Rapaz, é assim, cada empresa ela tem um core, tem uma forma de fazer, mas assim, o mercado como um todo, ele tem meio que algumas técnicas que se utilizam. Mas assim, basicamente o que você precisa ter em mente é que você tem que saber onde está o teu produto, deixar ele mais próximo possível do teu cliente. E você tem que ter esse escoamento. E com isso você tem uma série de dificuldades. Você tem trânsito, você tem restrições, você tem, inclusive, a questão de segurança. Você não pode simplesmente pegar um veículo, por exemplo, encher ele de coisa, encher de objeto de alto valor e fazer. Mas, a cada momento, o mercado ele se desenvolve mais, ele cresce nesse sentido. E aí, o que faz isso acontecer? Tecnologia. Eu acho que assim, o e-commerce sem tecnologia, ele não existiria. Então, é o que a gente diz, o que a gente vê mais uma disruptura, né? Que é onde você tem essa questão, você tem as tecnologias trabalhando nesse sentido. Então, a cada minuto você tem uma disruptura. Cada vez que você cria alguma coisa, você dá uma possibilidade da carga chegar mais rápido. Né? E essa coisa, ela a todo momento está sendo utilizada. Quer dizer, cada tecnologia que aparece, ela é utilizada. Então, hoje o e-commerce é o segmento de top hoje na tecnologia. Né? Ele utiliza, ele consome e gera muita tecnologia, né? Gera muita solução. E toda carga é pesada e medida? Ou tem carga que às vezes é só medida, ou carga que é só pesada? Como que funciona isso? Depende. Depende, porque assim, depende do que aquele cliente tem como perfil de carga, né? Porque assim, existem... No início, tudo você vai partir de um princípio que você precisa pesar e cubar tudo. Essa é a realidade. Porque se você não fizer, você não sabe qual que é o teu perfil, você não sabe o que está acontecendo. Mas existem perfis de carga, que são cargas menores, muitas vezes cargas volumosas, que a maior parte dela dá cubagem, não dá peso. Então, às vezes, tem condição de você abdicar para um perfil de carga. Você fala, olha, isso aqui é um perfil de carga menor, então eu tenho como só cubar. Esse perfil de carga maior eu vou pesar, porque a participação de volumes que são mais por peso é maior. Então, você tem como fazer isso. Isso só pode ser possível quando realmente se criou essas questões, o e-commerce, essa nova perspectiva de transporte. Né? Porque apareceu isso. Antigamente, você tinha que pesar e cubar de fato. Né? E hoje, numa carga fracionada, não tem outra saída. Porque a carga fracionada você nunca sabe. Você tem uma caixa que você não sabe o que está lá dentro. Isso, teoricamente, seria para o e-commerce também. Mas como você tem um perfil de carga, que nós chamamos de small, que são cargas pequenas, que não tem o que ter. É diferente, né? Não tem. Você pegar um volume desse tamanho, ele pode ter titânio lá, pode ter vindo lá do planeta do super-homem. Não vai pesar mais que... Não vai. Então, essa é uma questão que vai se desenvolvendo, né? Então, à medida que vai tendo esse aprendizado, vai tendo essa curva de aprendizado, alguns processos produtivos vão se modificando, né? Isso realmente acontece. Legal. Bom, e aqui a gente sempre traz aqui, Célio, dentro do Voz de Peso, a gente sempre fala de futuro, né? A gente sempre tenta trazer, vocês que são especialistas, vocês que estão no mercado, vocês estão vendo o presente, mas eu acredito que vocês têm uma visão, já estão olhando ali na frente, né? Para esse segmento, logística, transporte, como que você vislumbra aí? O que vai ser de nós no futuro, Célião, em relação a isso? Você já falou um pouquinho aí, né, do e-commerce, mas como que vocês estão vendo aí o futuro?
eu vejo que assim, não existe uma regra geral que diga, olha, a partir de tal data a gente vai começar a fazer de uma forma assim, isso é o que vai acontecer. Porque tem uma coisa que eu aprendi na logística e transporte com esses 23 anos aí, que não existe duas operações iguais, nem necessidades iguais. Elas podem ser parecidas, mas não são iguais. Então, vai ter essa particularidade, vão ter esses desafios, para um futuro vai aparecer novas necessidades. Agora, a tendência é que, lógico, a busca das empresas é reduzir cada vez mais o tempo de entrega. Isso é fato. Então, a disruptura, né, ou as novas tecnologias vão dar esse sentido, vão dar esse caminho. Se eu tenho um drone, por exemplo, que efetivamente consegue fazer essa entrega de forma eficaz, viável, talvez esse drone passe a ser utilizado, né? A inteligência artificial, você acha que vai também dar um up? A inteligência artificial é tudo que a gente imagina, né? Assim, para um futuro. Porque, veja, eu penso, né, e vi algumas coisas nesse sentido, que aquilo que um robô fizer, é o robô que vai fazer. Se ele consegue fazer, tudo que um robô pode fazer, ele virá fazer. Justamente. Um dia eu parei e pensei comigo. Eu falei, cara, o que eu faço? Dá para um robô fazer? Porque se der, eu tenho que mudar. Porque ele vai fazer, né? Sim. Então, eu digo que essa questão, né, de você ter essa inteligência artificial, inclusive nas vendas, nos sites, no pós-venda do site, na entrega, né? Na questão, hoje você vê grandes empresas de e-commerce que tem traqueamento. Antigamente o cara deixava a carga na porta da sua casa. Se o teu vizinho pegasse, Sim. Hoje em dia ele te pergunta, olha, qual que é o teu CPF? Quem é que está atendendo? Você vai falar o nome, foi tal. Ele vai lá, ele tem uma geolocalização para saber que ele estava lá, que ele não levou a carga para outro. E, assim, é um básico que no futuro com certeza vai ser muito mais automático. Então eu penso que essa questão ela vai ser mais automática. E assim, num país que nem o Brasil, ainda existem outros desafios a se vencer. Já tentaram colocar um drone aqui, né? Eu acho que assim... Mas não deu muito certo. Não sei se vai dar. Mas assim, para isso tem que se pavimentar essas estradas para que possam... tem que superar os desafios. Os desafios, mas assim, eu acho que no Brasil existem desafios maiores ainda. O transportador, ele tem o desafio de estrada, né? Hoje, pelo modal rodoviário. Existem outros desafios que alguns países já superaram e que a gente ainda tem que superar. Mas superando tudo isso e partindo para alguma coisa que pode estar no ar, vamos dizer assim, e aí tudo isso vai ser construído, né? E quando isso for construído, a gente vai olhar para trás, né? O Caê lá com seus quantos anos? Porque hoje ele está com 18, quer 18, dizer... Quando tiver uns 30, né? Quando eu tiver uns 32, aí já vou... Nossa, vai ser um novo mundo, né? Vai ser um mundo novo. Vai olhar para trás. Quando eu tinha 18, eu fazia aqueles podcasts lá com o Célio. Com o A gente falava em drone e tal. E um dia vai acontecer, né? Até o carro vai voar. Sim. Não vai? E o carro é uma coisa que agora eu vi bastante... Tem umas notícias aí que estão chegando perto e que não vai ser nem um carro, vai ser mais perto de um helicóptero, pelo que eu tinha visto, né? Mas essa é uma das coisas que eu achei que já teria até agora, eu vi que... Mas eu acho que é muito difícil, né? O carro voador... É uma logística também muito complicada. É segurança, envolve várias coisas. Mas eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter essas entregas aí. Comprou na internet em até 60 minutos vai estar na sua casa. Eu acredito. Então, em outros países já temos. Já tem umas coisas assim, né? E eu acho que... E será que a gente vai olhar pro alto assim, vai ver um monte de drone passando com as nossas caixinhas? Assim? Quem sabe, né? Agora, eu vejo que é o serviço, né? A questão é o serviço. Então, assim, para que o preço ele signifique menos, né? O preço signifique menos, o serviço tem que ser uma coisa diferente. Nós sabemos aqui, nós temos N clientes de e-commerce, a gente trabalha dentro dos maiores e, assim, a gente sabe que essa questão do tempo de entrega e do serviço, hoje, é muito importante. E vai ser mais importante no futuro ainda. Cada vez esse nível de importância vai ser maior, porque as gerações que vêm hoje, né, elas já vêm com o celular na mão, elas já vêm com facilidade ao acesso à informação, e elas vêm cada vez mais exigentes nesse sentido. Eu vejo que eu tenho uma netinha de
de 3 meses, a gente vira o celular para ela e dá risada. Porque ela já sabe que aquilo ali vai ser uma foto, né? Então você vira o celular para ela, já dá risada. Já Então, Antonella, colocou ele lá, já dá risada. Então, na minha época, né, assim, se você colocasse uma máquina fotográfica na minha mão, eu achava que era mamadeira, né? Nessa idade, né? Justamente. Então, assim, tudo isso cria um nível de exigência maior que no futuro vai ser maior. Então, essas dificuldades, muitas vezes, que a gente tem hoje, no futuro vão criar facilidades e a gente vai olhar para trás como nós comentamos aqui, né? O que vinha na tua casa antigamente? O gás, né? E o cara só vinha porque ele passava. Porque passava. Porque senão... então, a musiquinha do gás. Específica, eu tava passando na rua. E pra vocês terem uma ideia, eu tava num curso e tal, e aí o expositor estava falando sobre uma tecnologia que se desenvolveu na América Latina por uma empresa de gás, que ela tem uma balança que fica embaixo do bujão, lá do cidadão, né? E aí a balança se comunica com a unidade deles e eles sabem quando eles devem mandar o gás. Mandar o próximo. Né? Então, quer dizer, é uma coisa mais ativa. Eu acho que essa questão ativa também vai entrar muito, né? Porque cada vez mais a exigência do tempo e da necessidade desse cidadão de estar ali operando e estar fazendo coisas que são necessárias, vai fazer com que essas questões fiquem mais automáticas, né? Eu preciso ir comprar o gás, né? Lógico, isso aí vai ser tudo encanado e vai acabar, né? Mas outras coisas... Mas né? a gente vê aquelas geladeiras, você já viu que tem câmera embutida interna, e aí, sei lá, ali você põe o leite. A hora que ela vê que não tem mais leite, ela já manda um sinal, já compra, já tá chegando na sua casa o leite. É bizarro, assustador. Mas... E aí, Pedrão? E além de ser o cara da logística, né, de transporte, você também, né, como eu falei no começo, é bem conhecido por outro lado, né, que é o seu lado artístico. Cantor, ator. Como a gente falou, é um artista multifacetado. Multifacetado. Eu sou multifacetado. Explica pra gente como que isso veio parar na sua vida. Como você foi cair no teatro? Porque ele é formado, não é só um ator. Célio tem DRT. Célio tem DRT. Eu posso dizer que eu sou ator. Pode dizer. DRT. Ali eu falo, posso dizer que eu sou ator. Aliás, o ator, ele é o mentiroso mais sincero do mundo. Né? Então, concordo. Concorda? Você concorda? Tô com 2 atores no concordo. Não dá. Ele é o mentiroso mais sincero do mundo, porque ele acredita naquilo que ele está fazendo, porque ele veste aquele personagem, né? Então ele tem que fazer isso, né? E assim, eu comecei no teatro de uma forma assim, eu tenho uma filha do coração, assim, e ela, quando eu me reencontrei, que eu digo que eu me reencontrei com a minha filha, né? Porque ela tinha 6 anos, acho, assim, e ela, eu falei, cara, eu tenho que começar uma vida, né? Eu acho assim, quando você tem uma criança, ela acabou de nascer, como acontece com a Antonella, minha neta hoje, eu pego ela desde que ela nasceu, então você acompanha tudo isso e tal, e quando ela já tem uma criança, né, que já tem uma história, ela já tem um passado, aí você fala, e o que eu posso fazer para somar nessa história? O que eu posso fazer para ajudar nessa história? O que eu posso fazer para fazer essa história mais bonita, né? E aí, assim, eu levei ela no bairro, assim, tinha um cursinho de teatro, era um rapaz lá que dava, tinha umas 3, 4 crianças. Levei lá e eu percebi que ela adorava aquilo, né? Aquilo abriu uma perspectiva de vida diferente para ela, né? Então, o olho dela brilhava, né? Então, assim, ela era uma criança mais fechada, assim, mas no teatro ela abria aquilo. E ela foi se abrindo naquela questão da arte cênica. Então, quando eu vi a primeira apresentação dela, assim, uma apresentaçãozinha entre os... eu falei, cara, é isso. É isso. Achei. É isso, bacana. E ela foi crescendo ali, e aí, num dado momento, ela falou, cara, eu queria fazer um curso profissional. E aí, o curso profissional que tinha amigos, né, que nem o Silber já tinha iniciado o curso no Macunaíma. Sim. Eu falei, bom, vamos lá pro Macunaíma. Só que tem uma coisa, Macunaíma lá no centro da cidade. Como é que eu vou deixar... Eu acho que ela tinha, sei lá, nessa época, 15 anos, alguma coisa assim.
vou deixar ela ir para um curso de teatro com 16 anos. Aí eu falei, eu vou ter que ir junto, né? E eu também não vou ficar na porta sentado lá. Vou fazer teatro com ela. E comecei a fazer, assim. Aí eu tive uma outra perspectiva de vida para mim. Aí não foi só ela que se Não apaixonou. foi só ela que se apaixonou. Você também. E aí nós criamos uma segunda perspectiva de vida, né? Que é você olhar a arte cênica como uma forma de vida, né? Eu acho que assim, são 3 P's, né? Você tem a sua vida profissional, você tem a sua vida pessoal e você tem a sua vida pública, né? Sim. Você tem essas 3 vidas. E assim, a minha vida pública, ela era uma vida menor, assim, eu nem tinha essa visão da vida pública. E minha vida pessoal, ela era pautada em muitas coisas que eu circundei ali, criei aquele meu ambiente que, pô, podia ter sido feliz pro resto da vida. Mas o teatro veio e me abriu um ambiente maior. E assim, lá atrás, eu ouvi numa aula de teatro o seguinte, o teatro faz pessoas melhores. Sim. O teatro faz pessoas melhores, ele faz pessoas melhores. Porque eu me entendi de forma diferente no teatro. Eu vi que o ser humano, ele precisa ter um ambiente agradável. O ser humano se sente bem num ambiente agradável. O ser humano se sente bem, por exemplo. Então, às vezes, não é só você trazer alguma coisa de forma direta matemática. Às vezes, você precisa falar, porque tem um ser humano lá do lado de lá. E o teatro me ensinou uma coisa que chama comunhão. Que é aquela coisa que você senta ali e, antes de tudo, conheça a pessoa. É um ser humano que está ali. Você Não tá é uma vendendo máquina. alguma coisa, mas é um ser humano, né, que tá ali. Isso no lado profissional, mas no lado do teatro é assim. Aí, quando eu fiz uma peça, outra peça. Para ser sincero para vocês, até meus 30 e poucos anos, eu nunca tinha assistido uma peça de teatro. Caramba. Eu nasci num bairro de periferia, o que a gente realmente tinha um teatro, acho que, da prefeitura, mas assim, era uma coisa longe, né? Eu ficava em outro bairro e tal, e eu nunca tinha tido nenhuma oportunidade. E aí a primeira peça de teatro que eu assisti, 3 anos depois, eu estava num palco. Você lembra qual foi a sua primeira peça que você assistiu? Cara, a primeira peça que eu assisti foi do Silber. Olha lá, Silvão. foi do Qual era a Silber. peça, você lembra? Era uma peça, acho que de Chekhov, se eu não me engano. Olha. Era eu não me lembro a peça, mas ela era muito simbólica. Ela era extremamente simbólica. Então tinha um personagem que ficava só virando água num jarro, sabe? Ele ficava virando água no jarro. E era um trabalho que o Silber fazia junto com a Simone Schuba, que é uma diretora de teatro, de Stanislavski, que era um estúdio de Stanislavski. E aí eu ficava olhando, né? Assim, para mim, não me parecia no passado, né? Não me parecia normal eu ficar 1 hora assistindo uma peça que alguns personagens ficavam parados, outros jogavam água. E eu comecei a ver sentido naquilo, né? Ver sentido, né? E aí, falei, cara, putz, isso aqui é muito legal. Pô, isso aqui é muito bacana. E aí eu fui fazendo teatro. E foi lá no McLean que eu assisti minha primeira peça. E aí, logo eu já estava num palco, fazendo comédia. E aí eu fiz a minha primeira peça no teatro. Eu fiz uma peça que se chamava A Era do Rádio, né? Era a Era do Rádio. Então era uma peça baseada num texto americano e tal, mas que contava aquela história do final do mundo, né? Que era do George, King. O Cidadão Kane, né? do Cidadão Kane. Do diretor, o diretor do Cidadão Kane, que era o George Orwell. Então, a peça era muito bacana, era uma comédia. E assim, iniciando, né? Eu tinha um ano e pouco de teatro, quando eu fazia minha primeira peça. Eu fiz com atores aí que nem Delídia, que é uma baita atriz, sabe? Hoje você vai assistir uma peça aí dela, você fala, cara, a mulher é sensacional, né? Você tem um Rui Brisac, por exemplo, que é um cara muito bom, né? Você vê hoje uma peça dele, você vê ele nos trabalhos que ele faz, mas ali a gente tava começando, né? Tava começando com essa galera. E assim, dali eu fui. E a minha filha, ela continuou no teatro, ela se formou, mas ela falou, eu vou pra faculdade, né? E aí ela passou na São Bernardo, aqui na Direito de São Bernardo.
e foi fazer direito. E largou o teatro e você ficou. Largou o teatro naquele momento. Mas ela ainda faz teatro. Ela faz. E eu tive, assim, o prazer de trabalhar pela primeira vez com a minha filha em 2018. Acho que foi. Nós estávamos com um trabalho numa instituição no centro, na Maria Paula, que é um teatro que ele tem por objetivo arrecadar recurso para uma casa que se chama Casa Transitória, até mesmo para a instituição, que é uma instituição de ajuda e tal. Então, eles têm um teatro muito bom, 500 e poucos lugares e tal, e aí ela foi para lá com esse intuito, né, de fazer um trabalho voluntário, e vários atores trabalhando, atores profissionais também trabalhando nesse sentido, e me chamou. E aí eu consegui fazer a primeira peça com ela mesmo, porque eu nunca tinha encenado com ela, mas assim, era uma peça que chamava O Sequestro de Fred e Sebastião, que era uma comédia. Caramba. E aí eu fazia um anjo, né? E ela fazia a pessoa que cuidava do sequestrado lá. Ela aparecia depois, no final era muito cômico, muito bacana. E assim, cara, tudo valeu a pena pra mim, nesse sentido. Outro dia a minha filha me falou uma coisa que eu falei, cara, ela falou assim, eu queria que você... É difícil até. Sem problema. Ela falou, eu tenho uma coisa assim que me deixa muito feliz, é saber que a Antonella vai ter um voator para ajudar ela. Então isso é uma coisa que para a vida é muito bacana, né? Cara, você deixou uma mensagem aqui que eu acho que eu já tinha ouvido e sempre falo também. O teatro transforma as pessoas em pessoas melhores. Impressionante. Eu acho que ele dá perspectiva. Ele faz com que você veja as pessoas de outra forma. Você não consegue passar pela vida, se você passou pelo teatro, sem olhar para o outro. Você não é mais você. Porque, assim, o teatro é algo coletivo. O teatro nunca é sozinho. Mesmo que você está fazendo um monólogo, né? Eu acredito muito nisso. Mesmo que você está fazendo um monólogo, tem alguém ali, ou fazendo a luz, o som, ou abrindo a cortina. E se você for fazer tudo, mesmo que o seu monólogo, você faça tudo, vai ter o público. Então nunca é sozinho. Nunca é sozinho. E você aprende a olhar pro outro e falar assim, tamo junto. Eu e você, não é só entender, eu. respeitar. Exatamente. Então, respeito, você começa a entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm anseios diferentes, né? E isso que ela falou, a Antonella vai ter um vô. Ator é de um orgulho, eu tenho certeza absoluta. Porque eu acho assim, sabe, Caê? Eu acho que assim, o importante na vida é você ser feliz. E assim, nós temos meio que uns paradigmas assim que a gente tende a seguir. E assim, existem algumas metas a se atingir que pressupõe-se a felicidade nelas. Sim. E não é assim. Porque eu, dentro de um palco, por exemplo, eu me vi feliz. Né? E hoje, quando eu ouço minha filha falar isso, a Antonella vai ter um avô ator para ajudar ela, para tutelar ela e levar ela para esse caminho, se for o caso, se ela se sentir feliz dessa forma. Pô, isso me deixa muito mais feliz. E assim, no lado profissional, isso me ajudou demais. E assim, é uma decisão difícil. Nesse momento, é uma decisão difícil você seguir, porque tá aí. O Caê pode dizer, você sabe disso. Ser ator é muito trabalho, é muito estudo. É estudo de corpo, é estudo de tudo, né? É técnica. Então você tem que estudar, porque senão você não chega em lugar nenhum. Sim. E você decidir estudar, você definir esse tempo, que não é pouco tempo, para que você vá por esse caminho, ainda que de uma forma que não viva disso, mas que você esteja dentro disso aí. Dedicando seu tempo, né? Dedicando seu tempo. Eu trabalhei com a Ópera do Mendigo, que é uma companhia, né? Um dia eu tô lá fazendo uma peça e o Fernando Greco, Palomares, né? Me olharam, o Fernando me chamou, cara, queria que você tenha um trabalho, vou fazer agora, no Paulo Heiró, 550 lugares. E eu fui trabalhar na Ópera do Mendigo, né? Eu tive a oportunidade de aprender com a mestrina Mara Campos, né? Então, assim, foi uma coisa que dentro da arte me ajudou muito, mas que me deixou muito feliz como ser humano. E aí vem a questão profissional, o teatro. Então,
como eu comecei a dizer, né? Decidir investir nisso é uma coisa que para quem tem um paradigma de que existe um caminho só, esse segundo caminho, ele é difícil de você decidir. Eu imagino que as pessoas ao seu redor, mas por que você não faz uma pós em logística, em alguma coisa assim? Não, eu vou pra teatro. Ou até o contrário, fala assim, tá, já que você gosta tanto de teatro, por que você não vai trabalhar só com isso, né? E eu acho que quando a gente fala que, não, você encontra um caminho que eu até me espelho, abrindo o coração, que eu me espelho muito no Celião do que eu vi, eu falo, cara, você foi um cara que conseguiu conciliar. Você teve a sua carreira de ator e a sua carreira como profissional, como responsável por soluções, e nas duas você executa muito bem. E até, desculpa, a gente falou de conciliar, de juntar, tem uma coisinha, a gente trouxe um bônus track pra vocês aí que estão assistindo, quer ver? Isso Vitão, legal, solta pra gente aí pra vocês verem Celião nas outras facetas dele. Olá, meu nome é Dr. Prix. Pri de Pri e X. X. Sejam todos muito bem-vindos ao Laboratório da Toledo do Brasil. Eu criei esse laboratório há muitos anos com um único objetivo: deixar o mundo mais justo. Foi legal, só um trechinho, só um Ele trechinho. ficou famoso depois disso, né? Fiquei sabendo que Famosíssimo. teve um monte de criança querendo tirar foto com Nossa, ele. cara. Teve gente mandando vídeo pra ele. Só para contextualizar o pessoal de casa, a gente fez aqui um evento para os colaboradores da Toledo do Brasil, aqui na nossa matriz, que foi um open house, onde a gente trouxe as crianças para dentro. E não foi só um evento que a gente abriu as portas e simplesmente vem aqui ver. Criamos todo uma história e onde a gente apresentou o Dr. Prix. Que é? Quem poderia E quem ser? seria Quem o poderia ator que ser? representaria Dr. Prix? Célio Pozobon. Fala pra gente rapidinho, como que foi fazer esse personagem aí, meio que juntar atuação dentro do seu trabalho? Cara, foi excepcional. Eu acho assim, eu falo, cara, tá aqui, mas não tem por que falar diferente. O trabalho de vocês todos, do marketing, o conteúdo, a forma, assim, a orientação, a coisa naquela gravação e tal, excepcional. E a construção do personagem, que veio depois a surtir o resultado que eu, assim, fiquei impressionado. Então, assim, hoje eu recebo vídeo de criança falando, Dr. Pix, cara, é demais. Tudo isso faz valer a pena, faz quentinho, ter né? sentido, cara. Sabe? Que nem ontem mesmo recebi do filho de um amigo, né, dizendo, Dr. Pix, um beijo, Dr. Pix. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. E aí você fala, deu certo. Essa é a realidade, deu certo. E assim, no meu trabalho, isso me ajudou muito. Porque assim, o teatro, ele te dá uma sensibilidade melhor. Que é aquela coisa, se você está num palco, se você não percebe que o teu colega ali de palco, ele tá com um problema naquele momento, você não... A coisa vai azedar o pé do frango, né? Então existe uma coisa que é essa comunhão. E você vai desenvolvendo essa sensibilidade, você vai desenvolvendo com os vários personagens que você faz também, parece que te dá um pouquinho de vivência. Sim. E hoje eu chego num cliente, por exemplo, eu vejo que existe um ser humano do lado de lá, né? A gente sabe disso, né? Chego na Toledo, tem também. Você tem uma pessoa que trabalha com você, que naquele momento você chega correndo, você precisa que alguma coisa seja feita, só que você bate o olho e fala assim, peraí, tem uma coisa mais importante aqui, eu tenho que ver o que está acontecendo com ela. E assim, isso não só na questão pessoal, também na questão profissional. Cara, você tá fazendo um trabalho aqui a quatro mãos, tem um profissional do lado de lá. Você tem que ter a responsabilidade, cara, de fazer alguma coisa bem feita. E que esse trabalho, ele dê um resultado para esse profissional, cara. Porque depende disso. Se aquilo que você fizer não der certo, você está prejudicando alguém também. Sim. E no teatro é isso. O teatro traz muito isso. Quando a minha ação, ela é ruim, ou ela não é da forma que eu gostaria que fosse, ou que deveria, ou que se esperasse que fosse, eu acabo prejudicando alguém. Traz muito o processo de empatia, né? De se Justo. encontrar os problemas, enxergar os problemas das outras pessoas e tentar entender, né? Essa é a palavra. Empatia. Essa é a palavra, né? Porque no teatro você não é você mais. Você tá se colocando no lugar de outro personagem. Então você aprende a fazer isso. Então você fala assim, a vida inteira dentro do teatro é você se colocando na pele de outra pessoa.
E a vida é isso. Eu acho que se você não conseguir se pôr na pele da pessoa que tá do seu lado, não dá, não funciona. Você vai ser uma pessoa... Por isso que transforma em pessoas melhores. Sim. Pessoas conseguem se colocar nos sapatos do outro, né? Essa questão do sapato é importante, né? O Raul Seixas tem uma música, né, que fala, meu sapato, eu tô usando sapato que me aperta muito, cara. Eu vou usar o meu sapato, né? E é isso. É bem isso. Eu acho que o Caio tocou num assunto, assim, os sapatos não são iguais. Não. Né? E assim, às vezes ele aperta um pouco, durante o período você se acostuma e ele vira um sapato confortável. Às vezes você precisa de um sapato maior, você precisa de um menor. Enfim, você tem que procurar o seu sapato. Exato. Procure seu sapato. Procure seu sapato. Fica a isso aí. dica. Procure. Cara, Celião, tá muito bom o papo, né, Tá muito Pedrinho? bom, porque Dá uma dó ter que acabar, né? Mas ainda falta uma coisa, né? O que falta? A nossa dica de peso, né? Dica de peso. Rapaz, e assim, antes de terminar, o Pedrinho fez uma ótima, assim, uma estreia excepcional, não? Deixa eu tô te contar um muito segredo. nervoso, Tô muito nervoso. Pedrinho é um artista, né? Ah, Artista é artista, não tem jeito. Artista, ele veste a 10 e a faixa e fala, não, toca, põe em mim. Toca a bola pra mim, toca a bola pra mim. Excepcional. Excepcional. Rapaz, se você fez isso na sua estreia, né? Porque estreia é aquela coisa, né? Estreia, você tem frio na barriga, né, Celião? Eu Tem tô aqui, todo mas mundo eu tô tremendo. Nada, Olha, eu duvido. No dia que eu ouvi a Fernanda Montenegro falar que na estreia ela tem frio na barriga, eu falei... Então, Ela tem vontade de ir no banheiro, viu? Falando que ela fala, vou no banheiro umas 3 vezes Pô, antes se de estrear. Se aquele monstro sagrado ainda tem isso... Imagina eu. Justamente. Então a sua estreia passou e aí eu te digo que agora, daqui pra frente, é só alegria. Que legal. Pô. É. Feliz, hein? Um elogio. Se fosse- Pô, do do homem que é cara. especialista em logística, transporte, e-commerce, luta, kung fu, Kung Fu. ator, cantor, que a gente nem falou É. disso, mas também é cantor. Mas Pedrinho falou, agora também não podemos esquecer desse último A dica passo de importante. peso, né? Dica de peso. Bom, ele já deu várias, né? Várias. Vamos falar que ele Deu uma deu ali aula. uma aula pra gente, mas pra encerrar, Celião, olha pra câmera da Oh. verdade, como diria o nosso saudoso. Clô. A minha dica é a seguinte. Eu acho que nós temos sempre a tendência a seguir alguma coisa que a gente acha que foram coisas pré-determinadas, às vezes até por nós mesmos. Mas eu digo, procure a felicidade. Independente o cargo que você vai ter, não depende disso. Você pode ser feliz sendo aquilo que você realmente é. Einstein tinha uma frase muito interessante que ele falava assim: se você analisar a capacidade de um peixe subir numa árvore, você vai achar que ele é um imbecil. Então, busque esse teu sapato, busque essa tua capacidade e, assim, seja feliz fazendo aquilo que você faz e que você gosta. Mesmo que isso não seja socialmente alguma coisa tão importante, né? Tudo é importante. Tudo é importante. Qualquer trabalho é importante. Se ele é bem feito e se quem faz ama aquilo, ele é muito mais importante que qualquer posição. Então faça isso. Isso aí, né? Depois de uma mensagem Salva de dessa, palmas pra esse homem maravilhoso. Obrigado. Célio Pozobon, queria agradecer muito a sua presença aqui, Célio, foi um prazer de verdade, assim, foi algo que que eu falei, acho que no começo, todo mundo falava, pô, tem que levar o Celião, e eu falava, tem que levar o Celião, e cara, foi acho que melhor do que eu esperava, foi né, uma Pedrinho? honra, né? Fazer a estreia uma com delícia. o Celião, Pedrinho. né? Rapaz, eu fico muito... Sei que seu tempo é valioso e precioso, como você disse, então eu sei também o Sim. quanto que é valioso você parar um tempinho pra falar com a gente. Não. Obrigado mesmo, viu, Célio? O tempo de vocês também é muito valioso, todos nós somos. Mas, assim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi mais, assim, para mim foi mais excepcional. Vamos lá, excepcional, incrível, como diria o Dr. Prix, foi incrível, foi fantástico, foi fantástico. Eu fiquei muito feliz, agradeço essa oportunidade, agradeço aí o público que está nos assistindo. E manda beijo. Manda beijo pras pessoas. Dr. Prix. Dr. Prix, manda pra Antonella, manda beijo pra todo mundo. Pro Odair que cortou meu cabelo hoje. Ah, ó, tá vendo? Nós Odair tio. abriu mais cedo o Odair, do Oda Cabeleireiros, pra cortar meu cabelo, porque eu não tinha tido tempo pra cortar.
Muito obrigado a todos e fico à disposição de vocês. E vocês, agradeço muito e tô aí, se vocês quiserem. Nós vamos deixar o perfil do Instagram ou do LinkedIn do Celião aqui embaixo pra vocês. Tem LinkedIn, né, Celião? Tem, eu só não tenho muito tempo pra Não, administrar ele, mas... Lá pelo Alguém menos atrás você de tem você. o contato. Quem tiver Isso. qualquer dúvida, quiser bater um papo com o Célio, manda lá uma Manda mensagem lá. pra ele, pô. Adiciona o Célio, que é isso. Ele, é como a gente falou, a gente chamou porque todo mundo conhece ele como... Ele que pavimentou o caminho da logística no Brasil aqui. Um dos, obviamente. Um dos, né? assim, lógico. E tem muita gente para agradecer nesse caminho, né? E assim, eu, como disse, não vou agradecer os meus clientes, todos os meus clientes, e não vou agradecer porque é muita gente. Com certeza eu deixaria alguém de fora. Mas eu digo, a logística e o transporte no Brasil, ela é osso duro, ela é forte, ela é uma coisa assim bastante resistente e perseverante, com todas as dificuldades que ela tem. Pedrinho, mais uma vez, o Celião falou e eu falo aqui, parabéns, arrebentou na estreia cara. dele. Muito obrigado. E manda pra galera aí as nossas mensagens final, pede pro pessoal seguir a gente. Cara, então é isso, ó, pessoal. Segue a gente, ativa o sininho, vai no Spotify, no YouTube, no Instagram, que a gente tem um monte de conteúdo legal sobre pesagem, sobre tecnologia, e é isso, cara. E ó, se você chegou até o final, você vai você vai digitar nos comentários aqui, hashtag Dr. Prix, Dr. Prix. hashtag cubagem, hashtag que mais, Pedrinho? Vamos ver. Hashtag dimensionamento. Dimensionamento. Hashtag... Ó, os três. Hashtag cubagem, hashtag dimensionamento e hashtag Dr. Prix. É isso. Beleza? Beleza. Pessoal, beijo pra vocês, até a próxima. Valeu. Tchau! Tchau, tchau. Obrigado.